Olá, meus amigos, minhas amigas de Cruz Machado. Aquele abraço para vocês. Por aqui, vereador Zeninho, juntamente a nossa colega vereadora Terezinha, do nosso Legislativo. Estamos dando início a uma série de podcast. Podcast esse que a gente vai levar muita informação aos nossos munícipes e à população cruzmachadense. Esse debate de ideias entre o Legislativo, convidados, vereadores convidados, colegas, e também, claro, nós teremos a participação de secretários, teremos o pessoal do Executivo que vai estar aqui mais adiante. E hoje, primeiro dia, o primeiro podcast da Câmara de Vereador 2025 no nosso município de Cruz Machado, temos a grande satisfação de recebê-lo, claro, contando junto com a parceria especial da nossa colega vereadora Terezinha e também a participação hoje do nosso secretário de saúde do nosso município de Cruz Machado, o secretário Carlos Diego Traim. É assim que pronuncia, né, Diego? Isso mesmo. Vereadora Terezinha, seja muito bem-vindo. Deixando aquele abraço especial à população de Cruz Machado. E já gostaria, antes de darmos início, para que a população acompanhe por inteiro, talvez teremos dois ou três repasses desse vídeo, que talvez vai ficar extenso, a gente vai cortando e vai repassando as partes, parte 1, parte 2, talvez até parte 3. Maravilha? Vereadora Terezinha, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. É realmente muito importante para nós, dentro do próprio município, a gente estar criando realmente esses bate-papos, até para que a comunidade fique mais por dentro do que vem acontecendo a nível de município, o que está acontecendo dentro das secretarias, de que maneira está se dando todo esse trabalho com a comunidade ou dentro daquela pasta que está sendo discutido no momento. Seja bem-vindo, Diego. Tá? A ideia é nós trocarmos algumas ideias, fazermos algumas perguntas, e aí, na medida que você for falando, a gente vai realmente complementando ou a gente vai fazendo novas perguntas. Pode ser? Seja bem-vindo, Carlos Diego. Satisfação, Diego, receber você no nosso primeiro podcast e já com a ilustre participação da Secretaria de Saúde em todo com o nosso secretário Diego. Valeu, muito obrigado, vereador Zeninho, muito obrigado, vereadora professora Terezinha, é um prazer de estar aqui nessa que vai ser a primeira edição aí desse podcast do Legislativo, então uma honra para mim poder estar participando. Vereadora Terezinha, vou deixar nas suas mãos, para deixar nas honras da nossa colega Terezinha, as perguntas, que com certeza vêm as perguntas de encontro aos anseios da população cruzmachadense, e o nosso secretário com certeza trará respostas para a nossa população, e a resposta em especial que a população está precisando, está esperando. Esse é o momento oportuno para que o nosso secretário possa responder algumas perguntas que a colega possa fazer a ele. Eu vejo que a pasta da saúde é uma das pastas muito importantes, uma das que é muito necessária, e um trabalho muito consistente é extremamente importante. Então, eu gostaria, sim, que você explanasse para nós, Carlos, qual é o orçamento anual que nós temos dentro da saúde, quais são as metas do secretário que hoje está à frente dessa pasta, além disso, você já pode ir falando como é que estão os funcionários, se nós temos faltas de funcionários, se existe necessidade de mais contratos, Aqui, como é que nós podemos realmente fazer para que a população seja cada vez melhor atendida? Ótimo. Então, falar sobre orçamento, A Secretaria de Saúde tem um orçamento, de certa forma, robusto, Ele proporcionalmente, aí, em relação a outros municípios, ele é até talvez um dos maiores da região, cerca de 26, 27 milhões ano, Chegando aí, esbarrando em 30% do orçamento geral municipal. A lei de responsabilidade implica em 15%, então Cruz Machado, historicamente, não é uma ocasião da gestão passada ou da futura, mas eu fui servidor desde 2006 aqui em Cruz Machado, então 18 anos aí que estou em contato. Os últimos 3 anos estive em União da Vitória e lá a gente tinha aí um orçamento na faixa, eu consegui fechar o último ano em 20%, Ou seja, proporcionalmente a gente investe muito mais em saúde aqui em Cruz Machado do que em União, por exemplo, Mas não necessariamente isso quer dizer que é algo correto ou até mesmo bom, Porque se você acaba investindo em algumas áreas a mais, pode ser que faltem outras. Então é uma grande reflexão que às vezes as pessoas precisam fazer. E isso é histórico. A gente já chegou a quase 40% do orçamento na época da pandemia, onde eu também fui secretário, mas aí também tem as questões do financiamento daquele período, Então se pensa muito.
o fato de termos e possuirmos um hospital é um dos grandes gargalos e também destino de muitos dos nossos investimentos. Né? Os outros municípios, porventura, né? Por acaso, União da Vitória já não possui um hospital, possui uma UPA. E do jeito dela também tem os gastos que ela tem. Mas cabe a reflexão, né, sobre outros municípios que talvez possuam um hospital e também tenham esse investimento tão grande em saúde. Nesse caso, você coloca para nós, né, que realmente, né, os outros municípios já investiram em UPAs e Cruz Machado continua mantendo, né, um hospital que ele tem um gasto bastante grande, que ele demanda muitos recursos. Exato, é onde seria o diferencial, né? Se você for analisar os outros orçamentos dos outros municípios que não possuem hospital e talvez não tenham tanto percentual gasto em saúde, né? A gente precisa de um local para atendimento de urgência e emergência. Óbvio que precisamos. O hospital faz a vez disso, né? Então ele acaba sendo utilizado tanto como um hospital como uma unidade de pronto atendimento. Casa as duas coisas, né? Agora, uma estrutura aí de certa forma antiga, que a gente busca, inclusive, uma adequação, né? O seu prédio é da década de 60, já tem mais de 60 anos, né? Boa parte ali do piso da área antiga ainda é de madeira, totalmente inadequado do ponto de vista sanitário, e é uma das nossas metas aí, está propondo uma reforma, um estudo para verificar a melhor forma de fazer essa reforma, se de repente se constrói uma ala diferenciada ou se somente reforma o que já se possui. Mas em relação ao orçamento, é um orçamento robusto, como eu falei, dá bastante condições da gente trabalhar. A estrutura de Cruz Machado é excelente, né? Talvez uma das melhores da região. A frota municipal é excelente, né? E a questão do pessoal também. Hoje, com a realização do último PSS, a gente conseguiu, né, novamente alocar servidores em diversas áreas. E, graças a Deus, aí, hoje a gente está praticamente 100% adequado, né, para poder estar desenvolvendo um bom trabalho. Infelizmente, o PSS é um remédio momentâneo, né? O ideal seria o concurso, mas sabemos também que já está sendo trabalhado nisso para que a gente tenha o servidor continuamente, e não sabendo que daqui meio ano ou um ano ele vai sair. Você falou em relação às unidades de pronto atendimento. Seria interessante, de repente, a gente ter alguma unidade de pronto atendimento dentro do próprio município? Teria que ser muito bem avaliado, né? Por exemplo, assim, a gente poderia estar pensando em fazer isso, mas daí teríamos que repensar a questão do hospital, né? Hoje o hospital tem uma demanda muito grande de atendimentos, né? Já foi maior, a gente está vindo com essa novo pensamento, não um novo pensamento, mas eu sou de um tempo, e talvez os que me antecederam também pensem assim, que o hospital ele não deve ser sobrecarregado por consultas que não deveriam estar lá, né? Mas nós temos também que ter uma atenção nesse sentido. Hoje está uma sobrecarga muito grande nos atendimentos em urgência e emergência por pacientes que talvez não devessem estar lá, mas isso a gente está falando a nível de Brasil, né? Na experiência que tive em União da Vitória era a mesma coisa, né? A UPA lá, quando a gente assumiu, tinha em torno lá de 100 atendimentos diários, quando eu saí passou a 200. Tem informações agora de estar esbarrando em 300 diários. Né? Os nossos atendimentos no hospital em períodos de maior procura pela população, em torno de 1.800, 1.700 atendimentos mês, né? Então em torno aí de 60, 70 pacientes dia. É um número bastante grande, se você for pensar. Né? Hoje temos 2 médicos, garante aí um atendimento adequado, mas se porventura estivermos com um paciente um pouco mais grave, aí os pacientes se esperam. Os vereadores mesmo são testemunhas, já foram com certeza acionados por alguma demora ou outra, né? Mas sempre justificado. Né? Então a gente tem que sempre estar priorizando aquele paciente que precisa mais. Mas avaliar numa unidade de pronto atendimento, mas aí coloca em xeque a questão do hospital. Hoje o modelo é esse, um hospital que faz às vezes de um pronto atendimento. Né? Cidades com menos de 20 mil habitantes, o hospital ele sempre é colocado em xeque, porque ele arrecada muito pouco para se manter. Né? Então, estimativas ali de em torno de 500 mil por mês ele possa vir a custar, e ele arrecada nem 10% desse valor. Então, é bastante custoso, mas é uma realidade nacional. Infelizmente, não tem muita mágica aí nesse sentido.
Como você acompanha o trabalho que acontece a nível das unidades de saúde? Nós temos 3 unidades de saúde, né? Nós temos Santana, temos a Vitória e temos aqui, e todo um sistema de saúde que você é responsável. Como você acompanha isso, analisa o trabalho, qualifica, questiona, tenta buscar melhorias nesse sentido? Bom, basicamente nós temos os vários índices, né, que nos regulam, por exemplo, a taxa de vacinação, a visitação dos agentes comunitários de saúde, a realização de consultas. Existem alguns critérios que avaliam, né, a nossa saúde. A questão do atendimento em pediatria, né, e o contato direto com a população. Então, os índices são gerados pelo próprio sistema no dia a dia e a população traz o seu feedback também, né? Então, a gente avalia muito com os olhos por exemplo, de uma regional, da mesma forma que nos avalia, né, através dos nossos índices que nós temos, e também nesse contato com a população, através da ouvidoria, né? Hoje tem os canais aí bem mais facilitados, que até não necessariamente a pessoa precisa se identificar, isso facilita um pouco, porque às vezes município pequeno o pessoal não quer se expor, mas eu ressalto que o trabalho é importante da ouvidoria, porque muitas vezes a gente não fica nem sabendo, né, de alguma falha ou outra que possa ocorrer, ou até uma adequação, uma melhoria que é proposta, ou muitas vezes ouvindo vocês, vereadores, que são aí vamos dizer, o para-choque da administração como um todo, estão mais em contato com a população, né? E acabam nos repassando todas essas questões. Mas os nossos índices também falam por si, onde a gente tem que melhorar, onde a gente tem que ter um pouquinho mais de cobertura da atenção primária, né? Ou pacientes que porventura venham a reclamar. Então faz parte de um leque bem grande assim, essa avaliação geral. Em relação às nossas unidades básicas de saúde, né? Todas elas têm médicos diariamente, né? Como é que está a questão das reformas? As reformas já foram concluídas, já está tudo funcionando normalmente, né? E aí, se existe algum tipo de plantão também nas UBSs? Bom, as UBSs, então, existe um contrato ainda da gestão do prefeito Antônio, secretária Graziella, que felizmente aí deixou bem encaminhado para nós, a gente agradece, né? Então já há um contrato de reforma de todas essas unidades, né? Já foi concluído, portanto, unidade, vai ser agora, né, uma unidade básica de saúde Missislau Otto, já foi finalizada, a gente está só agora com os trâmites internos para reabrir, né, reativar. Ali na região do São Jorge, no São José? São José, isso, perto da Escola Bronislau, exatamente. Isso? Ao lado da Bronislau, já está concluído. Na sequência, eles vão fazer a reforma da saúde da mulher, que a gente chama ali, né, popularmente chamada de saúde da mulher. Terminando lá, vão fazer a reforma do centro de fisioterapia, né, da nossa clínica de fisioterapia, e na sequência o centro de saúde. E antes disso tudo, acabei, né, até me esquecendo, tem a questão da reforma já concluída em Santana. Eles, né, finalizaram em fevereiro desse ano, a gente já pôde reativar na sequência, né? Então, assim, graças a Deus e ao bom trabalho que foi feito, essas unidades obtiveram uma empresa muito séria e muito boa que conseguiu entregar aquilo que prometeu, né? Lógico, uma reforma às vezes é um pouquinho mais fácil do que uma obra nova, como é o caso da linha Vitória, por exemplo. A gente sabe que tem alguns entraves, né? É uma unidade que até a gente aproveita, né, para estar verificando junto, né, aos órgãos competentes para, né, enfim, informar a população que ainda o contrato, ele, de certa forma, o Estado também faz o seu aditamento e eles têm aí, foi renovado recentemente mais um ano aí de prazo para essa obra ser concluída. Então, a linha Vitória também faz parte, né, de um anseio antigo. Quando eu estive como secretário em 2019, que a gente conseguiu esse repasse, né? Então, já vão lá 6 anos, né, e ainda não se concluiu, mas espero que em breve as adequações que sejam necessárias sejam feitas, como a questão do muro de arrimo, né, que foi comentado que talvez precise de um novo projeto. Enfim, eu até, infelizmente, não tive nenhum contato com a empresa, não fui chamado. Lógico que também é do meu interesse, a prefeitura cuidou mais disso porque tem outras obras pertencentes à empresa, mas nós temos total interesse em terminar a obra para que a população da linha Vitória, enfim, seja atendida. Obrigado, secretário Diego. O secretário Diego está conosco por aqui. Nossa primeira série de podcast, né, que a gente está levando aqui em parceria aqui o Legislativo e também a gestão do município. E lembrando a população que nós teremos sempre, cada podcast, nós teremos um convidado que estará aqui conosco, né, seja ele da secretaria ou direto do Executivo, que estarão aqui conosco para a gente trazer as informações à população.
Eu vou concluir com outra pergunta aqui, secretário. O senhor citou em relação à UBS do Santana. Qual que é a avaliação que o senhor faz hoje da UBS do Santana em termos do atendimento? Se o senhor já ouviu reclamação, se o senhor já houve um pedido por parte da população em, de repente, ter mais médicos, a questão do atendimento odontológico, que também é bastante cobrada na região do Santana. Não sei se já está dentro de um cronograma do atendimento para os próximos meses. Então, vamos lá. A UBS de Santana ela conta com 2 médicos, né, do programa Mais Médicos. Eles têm uma escala diferenciada de trabalho. A gente fez reuniões com eles desde o início do ano, ali tentando uma alteração dessa escala, porque previa inicialmente ali apenas 4 dias de atendimento, né? Então a gente, né, teve até assim uma certa dificuldade de estar alinhando isso, mas graças a Deus vai dar certo. O programa prevê 36 horas de trabalho, então meio-dia realmente eles têm que fazer para estudo, né? E aí você tem ainda a questão do dia de visita, né? Porque a comunidade lá é grande, mas assim como é nas demais também, né? Então o médico vai estar ali presente na unidade cerca de 3 dias e meio, né? Um dia ele está fazendo visitação, ou meio-dia está fazendo visitação. O ideal ali talvez fosse um médico do programa e um médico terceirizado, né? Um médico concursado para mesclar, né? Mas nesse momento é o modelo que a gente herdou e estamos mantendo assim com 2 médicos. Vai dar uma melhorada agora pela questão dessa readequação do horário. Na questão de tratamento odontológico, nós estávamos apenas com um dentista, que é concursado, o Dr. Fábio. Recentemente o PSS já contratou mais uma dentista, né, a Manuele Bartiak, e também os 2 auxiliares de saúde bucal. Então, graças a Deus, agora já está completo lá. Então, tem equipamentos novos, cadeira nova, já retomamos o atendimento. Então, assim, em Santana, o UBS Ludovica Caras, ela hoje conta assim, com 100% da sua capacidade. Professora Terezinha, enquanto ele toma uma água para dar uma aliviada na garganta, gostaria de mais uma vez agradecer ao secretário Diego, que está conosco hoje no nosso primeiro podcast. A gente fica feliz de poder ter essa parceria entre nós, vereadores aqui, que muitas das vezes, quando somos questionados pela população, nós se socorremos aos secretários. E que bom que a gestão deu autonomia, né? A atual gestão também deu autonomia para que os secretários possam nos repassar informação, para que nós possamos chegar à sala do secretário, ao gabinete do secretário e ser recebidos sempre. Hoje, inclusive, estive lá, né, secretário, e acredito que a vereadora Terezinha, os demais vereadores, os nossos colegas, sempre têm as portas abertas. Então, isso para a gente é gratificante. Vereadora, mais perguntas? Eu sei que você tem perguntas importantes aí, eu gostaria que você desse sequência para a gente, por favor. Temos bastante coisas ainda para discutir aqui, mas eu gostaria de saber quais são as especialidades que nós temos no município hoje, né? Quais são os convênios que a saúde tem a nível regional, né, para que possa dar conta dessas especialidades, né? Como é que funciona a questão de fila, quanto tempo mais ou menos as pessoas, né, ficam, né, à espera dessas especialidades, sabendo que a gente não tem condições de ter todos os especialistas dentro do nosso atendimento aqui. Então, a Secretaria oferece algumas especialidades, né, de certa forma, aqui no Centro de Saúde. Pediatria, né, nós estamos hoje com 2 pediatras atendendo aí 3 a 4 dias na semana, até inclusive iniciamos em Santana aí alguns dias atrás, meio período. A gente não divulga muito porque é uma experiência, também ver se a população aprova, mas graças a Deus temos tido um bom feedback lá da doutora atendendo lá em Santana. Na sequência, o ginecologista e obstetra é uma especialidade também, apesar daqui Cruz Machado contar já com profissional há mais de 20 anos, o doutor de César é excelente, mas é uma especialidade também, né? Na teoria, o município não seria responsável por ter esse tipo de profissional porque é considerado média complexidade, mas graças a Deus ele tem condições e provê isso para a população, né? A gente busca também novas parcerias para estar ofertando um pouco mais de opções para as pessoas, né? Mas isso na sequência e mais provavelmente no ano que vem a gente deva ter novidades nessa área de ginecologia e obstetrícia. Temos também um contrato agora que está sendo reformado, refeito na verdade, com o nosso psiquiatra, né? O Dr. Bruno, que já está há uns 10 anos em atendimento aqui na cidade, trabalha na PAI também, faz um trabalho muito bom. E no último credenciamento até teve mais um médico que se inscreveu, então pode ser porventura vir a dar certo, a gente vai contar com 2 ali dividindo a demanda. Além da doutora, temos mais uma médica psiquiatra também que vem atendendo aqueles pacientes que o doutor Bruno, porventura,
não seja muito a linha de atendimento dele, também algumas perícias que o município é obrigado a estar fazendo para pacientes que precisam ser interditados, né? Então, nesse sentido, essas seriam as especialidades que nós temos, né? Pediatria, obstetrícia e psiquiatria. A psiquiatria é uma, né, é uma área muito mais recente também, né, e tem uma demanda muito grande também, né? Sim. Então, acho que assim é bastante importante a gente deixar isso, né, claro para a comunidade, né, que hoje nós temos desde crianças, né, adolescentes, né, e inúmeras pessoas que precisam desse atendimento. Então, eu vejo assim que é uma necessidade muito grande, né, e quanto mais, né, a gente puder realmente divulgar para a comunidade saber que nós temos esse atendimento, e as pessoas que têm problemas de ansiedade, problemas de depressão, que elas realmente venham e procurem, né? Porque a gente sente que muitas vezes se tem um preconceito contra o próprio psiquiatra e a gente esquece que ele está ali para realmente ajudar quem está precisando, né? Sem dúvida, é bem isso mesmo. E foi um trabalho que a gente iniciou também lá na primeira gestão do prefeito Antônio, o qual fazia parte lá da gestão do hospital e, de certa forma, como servidor também colaborava. E que permanece até hoje, graças a Deus esse contrato foi refeito e agora nós temos aí o Dr. Bruno por pelo menos mais uns 5 anos, ainda que a lei permite, né? Senão teremos mais. Na sequência, o Consórcio Intermunicipal de Saúde, o Cisvale, nos dá mais uma grande oferta de especialidades, né? Infelizmente, o consórcio não permite que o médico venha a atender no município, né? Isso faz parte do estatuto, é uma briga minha bem grande de bastante tempo, mas por outro lado, não podemos esquecer o trabalho, né, do líder do governo, o deputado Ussing, ao qual conseguiu destinar ali, juntamente com o secretário Beto Preto, quase 14 milhões para a construção da nova sede do Cisvale. Então, não faria sentido investir num imóvel tão grande e depois os médicos não estarem lá para atender, né? Mas, com certeza, esse imóvel novo do Cisvale vai ser um divisor de águas. A gente espera que diminua até, inclusive, as viagens a Curitiba, né? Porque hoje o Cisvale conta com um local alugado, a estrutura é razoável, né? Não está muito adequada, e com isso a gente deve dar um salto muito grande a nível regional, né? Por conta dessa atenção especializada. E lá daí a gente vai ter, né, as especialidades assim mais comuns, oftalmologia, a própria medicina fetal, ginecologia, obstetrícia, medicina gestação de alto risco, que é um caso que precisa muito, né? As sociedades bem vamos dizer assim, desenvolvidas são medidas de acordo com a taxa de mortalidade, né? Então, nós aqui no município temos uma taxa razoável, uma taxa boa, mas ainda apresentamos, né, uma ou outra morte anual, né, ao qual nos permite ficar assim, num nível bom, né? A média paranaense está bem acima ainda, mas a nossa região aí vem com números bons, mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Eu sempre costumo dizer lá que a gestante não concorre. Aonde eu trabalho, a gestante não concorre com outros pacientes. Elas são o foco, né? Prioridade. E aí as outras, dermatologia, ortopedia, uma série de outras especialidades. Mas a União acaba tendo também bastante dificuldade em atrair profissional especialista. A gente tem um custo ali hoje de R$100 a consulta. O médico recebe se atender. Antigamente até se pagava se o paciente faltava. Hoje o Ministério Público proibiu. Então, se o paciente falta, é até um apelo que a gente faz, quem marcou consulta vá. Cruz Machado até está de parabéns, né? União era um caos, as faltas, em torno de 1/4 dos pacientes faltavam. Aqui é menos de 5%. O pessoal é bem parceiro, eles dificilmente faltam, mas isso desestimula daí novos médicos a virem participar do Cisvale, né? Então, já não é uma remuneração tão alta. A questão da remuneração ser de acordo com o atendimento. Isso tem essa dificuldade. Então, isso é bom que a população de casa que nos acompanha também tenha essa consciência, se conscientizem de que se está agendado a consulta com aquele profissional, faz o possível. Claro que às vezes existe aquele problema de última hora, que a gente também entende, mas sempre que possível compareça na consulta, né, para que não deixe, de repente, o especialista ali, o profissional esperando e acabando de deixar de receber aquilo que é de direito dele pela consulta, né, vereador? Exatamente. E, assim, só complementando, né, vereadora, a Curitiba, né, através do TFD, tratamento fora do domicílio, daí oferece todas as especialidades. Algumas numa fartura de consultas, outras que é mais raro, que é muito difícil, por exemplo, pneumologia, reumatologia, são especialidades que o Estado tem dificuldade de liberar para os municípios, as ofertas dos hospitais e escolas são escassas, né? E isso impacta a fila, né? Você provavelmente vai me perguntar sobre a fila, né? Exato. Então, a sequência ela é cronológica,
né, normal ali de agendamento. De acordo com a especialidade. Isso. Mas também existe a questão da prioridade que pode ser analisada. Então, um paciente pode dar entrada na fila posteriormente, mas ele sair a consulta antes por conta dele ser um paciente um pouco mais grave. Então, existe o processo de priorização que a gente chama, né? É um protocolo da saúde, onde o paciente realiza exames, um médico auditor avalia aquilo, confirma e aí vai para o estado, a nível Curitiba, para comprovar a necessidade e ele anda mais rápido a sua consulta. Colega vereadora, última pergunta para a gente encerrar essa nossa série, né? Prepara aquela pergunta para deixar ele assim, para dar aquele impacto no nosso secretário. Ele está indo muito bem nas respostas, até por sinal. Né? Muito bem. Em relação aos exames, o município, ele dá os exames laboratoriais praticamente todos, né? Mas claro que nós temos muitos outros exames que são caríssimos, né? E muitas vezes, né, as pessoas reclamam, né, que demora mais para conseguir a liberação desse exame. Novamente, a gente cai na prioridade, né, Diego? Mas, assim, muitas vezes faz-se necessário ficar numa fila de espera exatamente porque pela necessidade e por abrir vagas dentro do local sugerido ou no local disponível? Sim. Então, vamos lá. Existe a cota que Cruz Machado possui. Proporcionalmente à população, nós temos 10% da cota regional. Então, se um prestador lá ofereceu 100 ressonâncias no mês, 10 são de Cruz Machado. Eu não vou lembrar aqui agora bem certinho cada cota, né? Mas eu posso trazer esse dado aí numa futura conversa que espero que vocês me convidem. Mas em termos gerais, Cruz Machado tem 10% do que é ofertado no Cisvale, né? E aí, de acordo com aquilo, a gente vai agendando. Mas como eu disse, em saúde as regras existem, claro, mas sempre tem como conversar em casos necessários para ser agilizado. A gente tem outros convênios também, né, com os hospitais nós temos, né, e isso é histórico, graças a Deus tem, porque às vezes dá assim, pode até, não vou dizer, a palavra é pesada, salvar uma vida, mas é quase isso, porque às vezes a gente precisa daquele empurrãozinho que o SUS tem, mas ele, né, e isso serve para os exames também, né, então Cruz goza dessa situação assim um pouco mais favorável financeira, e isso é histórico, né, tem bastante crédito na comunidade, isso quero dizer, né. Cruz Machado é muito bem visto a nível regional, principalmente com os prestadores, porque honra seus compromissos independente do prefeito que está à frente. Então isso a gente vale ressaltar, né? A todos os gestores que estiveram até agora, e acredito eu que vai seguir assim adiante. Temos hoje o exemplo da atual gestão que está se desenrolando quanto melhor, né, na nossa saúde pública, buscando, inclusive o secretário Diego está falando, melhorar sempre aquilo que deu certo, né, secretário, sempre procurar melhorar. E a gente deixa aqui, né, claro, nossos parabéns aos gestores, porque eu ouvi, agora eu falo, né, pessoalmente, ouvi isso em Curitiba, quando estive em algumas consultas em Curitiba, quando eu falava de Cruz Machado, isso há 10, 12 anos atrás já, falava em Cruz Machado, sempre pensava, nossa, Cruz Machado é referência no atendimento da saúde dos municípios do estado. Que bom a gente saber que isso está sendo dado continuidade, né, secretário? Então a gente fica feliz demais. Vereadora Terezinha, eu vou fazer uma pergunta para o secretário agora, para a gente encerrar essa nossa série, né? Mas antes, já agradecendo ao secretário por ter disponibilizado o seu tempo, que a gente sabe que é precioso e é corrido, né? Para estar junto conosco. Em relação a gente desvincular as nossas UBS, isso aqui é uma pergunta que todos nós, vereadores, nos perguntamos entre nós e ouve da população também. Esse planejamento que o secretário está trazendo para o município de Cruz Machado, já falou que está tentando fazer uma renovação, né? O senhor já tem, assim, como que eu posso perguntar para o senhor diretamente, mas o senhor já tem noção do impacto, da diferença que daria? Hoje nós temos a UBS da Vitória, que já está praticamente vai em funcionamento, temos o bairro São José, temos do Santana, e se de repente desvinculando a UBS daqui, do centro, né, seria essa UBS da Palmeirinha ou seria uma outra UBS em outro local? Então, o desenho hoje seria da seguinte forma, Zé. OBS da Vitória, para começar por lá, né? Mais a oeste, assim, vamos dizer, ficaria responsável ali da linha a linha Iracema já passaria para cá. Primeira, segunda, terceira vicinal ali, se eu não me engano, acho que é isso, já passaria a ser vinculada ao OBS do Mrs. Otto, né?
E Seria no além bairro São José. isso, além do bairro São José, e a divisão seria o Rio. Essa é a proposta que a gente vem trabalhando, tá? Não é nada oficial ainda, a gente vai comunicar isso com antecedência, né? Mas as discussões seriam essas. Não sei se é. Eu vou tentando responder a tua pergunta. Então, porque foi um anseio que a comunidade vem nos passando, né? Que ela, por exemplo, assim, é 4 quilômetros para o cidadão vir para a cidade e é 10 para ele ir para o UBS da Vitória. Então ele acha, né? E a gente tem que ter um olhar diferenciado. Lá atrás, a estratégia de saúde da família foi implementada em 2013 ali pela irmã Halina, que era secretária, a gente trabalhava junto. Então não tinha estratégia de família antes. Antes era tudo aqui na cidade e não vou dizer que funcionava ruim, não. Era bom. A Cleide Olinick, que é a minha madrinha aí na saúde, eu comecei a trabalhar com ela e funcionava muito bem. Só que, por outro lado, o Cruz Machado deixava de arrecadar muita coisa do Ministério da Saúde porque não informava o que fazia, né? Não tinha o programa de saúde da família. Então daí... né, você tem que se adequar, né? Eles são os estudiosos que, né, e teve um impacto muito grande, muito positivo. Então, esse desenho da linha Vitória alteraria por ali. Do Rio para cá, daí pegando, né, do Rio Palmeirinha aqui, puxando para a cidade, até lá a propriedade do seu V11, que ali que ele tem a viveiro de mudas ali, e mais ainda, um pouco dessa região do Palmital e Polonesa ficaria atrelado à cidade. Tá? Então, hoje o desenho, né, seria Palmeirinha, um pouquinho do conjunto habitacional, um pouco da linha Palmeirinha mesmo, São Jorge, centro aqui do Rio para cá, um pouco dessa região do Palmital e Polonesa, e o resto aqui da cidade até o V11, que ficaria vinculado à cidade. Tá? E a Com circulação seria momentânea até que a gente construísse essa possível nova UBS lá nas Popular. Aí a população do São Jorge, das Popular e da Palmeirinha, da linha Palmeirinha ali mesmo, né? Daí seria vinculada essa nova UBS. Daí desvincularia daqui do centro, vincularia essa nova UBS. Agora e daí Santana agora ficaria como, mais ou menos como está. A pergunta bomba pro secretário. No seu modo de ver hoje, secretário, qual que seria a vantagem para a população, para os machadenses, essa desvinculação? E deixando, de repente, só o local que hoje é o centro de saúde seria mais especialização. É Sim. isso, nesse caso? Pode ser também. Pode ser também. Virar um centro de saúde Isso. ou um centro especialista em saúde, Isso. né? Pode vir a ser também. E a questão da farmácia, será que hoje as nossas UBS teriam condições de manter o medicamento, todas as UBS? Nessa UBS futura a ser construída, tem previsão de ter farmácia. A Mrs. Otto, por ser um modelo antigo, não teria. Eles não têm. O espaço não permite, né? Não, é muito pequeno lá. Até porque a gente até, né, gostaria de descer lá com 2 médicos, e vamos até fazer isso, mas muito por conta da nossa mudança. Mas futuramente pode ser até que fique só um, porque, ou assim, 1,5 que a gente fala, um médico 40 horas, um 20 horas, né? Sim. Então, assim, são adaptações. E por que é interessante, vereador? Assim, ó, a gente vê que cada vez mais as UBSs têm que estar mais perto da população, né? Então, se o Ministério da Saúde resolveu lá nos dar uma UBS, é porque ele julgou que a gente precisava, né? Sim. Então, cada vez mais você vê. Antigamente se falava em 5 mil pessoas por estratégia de saúde da família. Já foi 4,5, já foi 4 mil, hoje é 3 mil. Né? E a tendência é isso que até vai diminuindo para frente, porque o médico da saúde da família é aquele que vai te chamar pelo nome, vai te olhar se você vai estar com pressão alta ou com a tua diabetes descontrolada de longe já. Já tá mais então próximo, é esse né? vínculo, né? Então assim, se a gente, né, lógico, poderia ser ali também, mas o fato de ganharmos uma nova UBS acaba facilitando e deixando, né, principalmente porque ali é uma região da cidade que vai crescer, né? São casas populares que estão vindo, a gente nem entramos no assunto aqui do outro lugar que poderia ter sido, nem adianta, porque nem vai mais, não, né? Sim. Mas ali vai crescer, vai melhorar a condição. Mas é a região do desenvolvimento hoje, né? Então acaba sendo assim, talvez hoje, num olhar assim, não precise, mas quem sabe daqui, vou chutar aí uns 10 anos, vão dizer, poxa, que bom que fizeram, porque aqui realmente precisa. Tem uma questão também que a população é um pouco mais carente e os problemas de saúde e problemas em geral, infelizmente, são ligados à questão econômica, né? Então, a gestante que, de repente, perde um bebê é aquela que tem menos condição. E é onde a saúde tem que estar batendo na porta, visitando ela semana a semana. Secretário, nesses praticamente 6 meses de trabalho, qual que é a sua visão geral, para a gente fechar,
deixando assim as suas colocações no geral. O senhor assumindo hoje, o que o senhor acha que o senhor já conseguiu de transformar algo que já foi produtivo, além do que já vinha sendo feito na nossa Secretaria de Saúde? Bom, os desafios são imensos. A gente tem, né, um tempo já que trabalhou aqui, muita coisa melhorou bastante, evoluiu. Acho que essa infraestrutura era necessária, né? A questão ali desse estudo que a gente está tentando fazer em relação ao hospital para possível reforma, né? E também esse trabalho que nós acabamos de falar aqui, dessa desvinculação de algumas áreas, essa redistribuição e depois, na sequência, um novo trâmite para a contratação ou não de agentes de saúde, né? Porque essa nova divisão vai mostrar, né? Hoje o Estado está trazendo para nós, assim, de acordo com a população e o tipo de população, quantas visitas a gente tem que fazer. Então, assim, a gente está dando uma organizada / modernizada do ponto de vista estadual daquilo que é preconizado. Então, nós estamos nesse caminho. São também, né, agradecer o apoio aqui, nós tivemos recentemente uma lei aprovada que criou alguns cargos e vai facilitar para a gente alguma gestão um pouquinho mais de perto de algumas questões, para justamente tentar melhorar a questão do faturamento, da arrecadação de alguns entes, né? Porque muitas vezes a gente só faz o trabalho, né? E às vezes não se dá conta de que ele precisa gerar dados que façam vir mais dinheiro para o município. Então, são experiências que a gente, por ter tido o prazer aí de estar 3 anos em união, pudemos trazer para cá e ver. Uma coisa que a gente não falou também, a questão da saúde bucal, né, que praticamente estava abandonada aqui na cidade. Isso não é uma crítica, acaba acontecendo as coisas. Eu não gosto né, e não critico ninguém que teve, porque eu também já tive no passado e também tive a mesma dificuldade. Com o PSS a gente conseguiu trazer uma dentista que inclusive atuou com a gente lá em União, que ganhou prêmio a nível nacional já em saúde bucal e vai redesenhar a nossa saúde bucal. Então, são com algumas pitadas de pessoas de fora, mas com a nossa mão de obra aqui da cidade que vão dar receita para o melhor trabalho. Maravilha. Suas considerações, vereadora, para a gente encerrar? Então, eu vejo que não deu tempo, a gente poderia passar aqui horas discutindo a respeito, né? Porque a saúde é uma área muito abrangente, né? Então a gente poderia ter falado ainda sobre medicamentos, sobre vacinas, que a gente deixa para um próximo momento. A gente precisa falar ainda da saúde dos idosos, temos que falar da saúde das crianças, né? Temos que discutir algumas outras questões, mas que a gente deixa para um próximo momento, até porque não podemos esgotar todas as nossas pautas para que a gente possa estar discutindo, né? Agradeço muito a tua presença. Eu vejo que a sociedade, sabendo como funciona, ela também tem muito mais condições, né, de levar a sério, ela tem muito mais condições de vir no momento que precisa da consulta de fato, né, para que não haja, de repente, aquela questão, eu vou só para consultar porque, né, eu estou na cidade e vou aproveitar para consultar, mas para que exista realmente, né, a sociedade perceba que nós temos hoje uma das melhores, né, saúdes a nível regional, né? Quando a gente vai a nível de região, a gente percebe que não existe tanto benefício quanto o nosso município de Cruz Machado tem. Então, a gente, na verdade, tem orgulho da pasta da saúde, a gente realmente admira muito, né, esse investimento todo que é feito, e a gente, né, sempre torce para que todas as pessoas tenham acesso, para que todas as pessoas se conscientizem e para que a gente consiga, né, a longo prazo, talvez, né, Diego, começar a trabalhar com uma saúde mais preventiva, começar a criar alguns projetos nesse sentido, para que a gente faça com que o município se desenvolva mais, né, e as pessoas também percebam o quanto é importante, né? A saúde é tudo para nós, né? Sem saúde nós não somos ninguém. Então, muito obrigada pela tua presença. Foi um prazer a gente começar contigo, né? O Diego, uma pessoa, foi meu aluno, uma pessoa, né? Por isso que eu não consigo chamar ele de senhor, né? Eu chamo ele só de você, exatamente por esse fato. Mas é uma pessoa que eu admiro muito. Eu acho que é a pessoa que está no lugar certo e veio realmente para acrescentar, somar. Né? A gente não tem que discutir como você falou. Né? Não podemos criticar o que veio antes. A gente sempre vem para trazer coisas novas, somar coisas novas e fazer com que o município todo ganhe. Então, muito obrigada. Secretário, quero falar para o senhor o seguinte, eu quero agradecer mais uma vez pelo tempo disponível. Como eu falei,
As secretarias hoje estão tendo tanto trabalho para se organizar. Em todas as secretarias, nós teremos demais secretários que teremos a oportunidade de convidar aqui. Hoje foi o primeiro episódio, vamos dizer assim, né? O primeiro podcast que a gente está organizando. Então é uma forma da gente se aproximar mais da população, levando a informação. Assim como os colegas vereadores irão participar, todos eles, democraticamente, estaremos todos participando. Teremos também a oportunidade de receber diversos secretários. As secretarias, todas elas com certeza serão recebidas aqui. Os questionamentos que a gente não fez hoje, que não deu tempo, com certeza a população vão questionar, porque vai ficar nas redes sociais, vai ficar no site oficial da Câmara de Vereador, e também nós vamos divulgar nas nossas páginas pessoais, né? Sim. E a população vai cobrar, vai questionar, e a gente vai levar ao conhecimento do secretário aquilo que seja de interesse público, né? Claro que a gente está ali sempre divulgando o trabalho tanto do Legislativo, do Executivo, e ouvindo as reclamações, ouvindo os questionamentos, tudo dentro do respeito, tudo dentro da democracia, que é da mesma forma que nós chegamos à sua sala, chegamos e somos muito bem recebidos sempre, né, vereadora? Então a gente quer agradecer, muito obrigado, secretário Diego, ficamos felizes demais. A primeira parte do nosso trabalho que a gente está fazendo aqui, a gente temos a grande satisfação de ter recebido aqui o secretário Diego, nosso secretário de saúde do município de Cruz Machado. Forte abraço, muito obrigado e até uma próxima. O senhor com certeza retornará novamente para esse bate-papo. À disposição. Muito obrigado.